Bom, pessoal, então aqui, uma equação do segundo grau. Como vocês viram nos vídeos ali que postei na quarta-feira, existem algumas maneiras de se resolver uma equação do segundo grau. Também deixei lá uma observação na plataforma, que o mais interessante é que vocês se atenham à resolução usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Bhaskara foi o cara que ajudou a desenvolver a equação e tal. Se vocês assistiram o vídeo, viram que na verdade não foi bem ele que fez, mas foi uma homenagem, porque ele foi um matemático muito importante, então a gente chama de fórmula de Bhaskara, certo? Essa fórmula de Bhaskara consiste em resolver qualquer tipo de equação de segundo grau, por isso que é interessante conhecer ela, porque dá para conhecer das completas às incompletas, dá para resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, o que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é uma expressão algébrica que vai fazer com que você consiga resolver isso aqui. Então, ela é isso aqui, ó. B negativo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor do A, aonde o delta é igual a B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, isso aqui é a fórmula de Bhaskara, certo? B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes A, onde o delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Certo? Em algumas situações você pode ver ela assim, ou pode ver ela completa, assim, ó, B, mais ou menos, raiz quadrada, em vez de delta, B ao quadrado, menos 4, AC, dividido por 2A. É a mesma fórmula, só que aqui em cima o delta está separado da expressão. Por quê? No futuro, a gente vai ter que estudar o delta separado. Como vocês viram ali no vídeo da professora, que ela disse que o delta maior que zero tem solução, o delta negativo não tem solução e o delta igual a zero só tem uma solução. Certo? Então, por isso que é interessante a gente conhecer o delta. Certo? Bom, mas então vamos lá. Como é que eu faço para resolver isso daí? Primeiro, lembra que a gente falou em alguns momentos sobre os coeficientes das equações? O que são os coeficientes? São esses números que ficam na frente das letras. Olha o termo geral da equação do segundo grau. Lembra que era assim, ó? Ax² mais bx mais c igual a zero? Onde o x ao quadrado vale a, o x vale b e aquele termo sozinho é o c. Justamente, esses coeficientes é o que a gente vai substituir aqui na fórmula de Bhaskara. Então, vamos ver a nossa equação aqui, ó. X ao quadrado, que é o a. Como não aparece nada na frente dele, é 1. Então, o nosso a, 1. O b é o x. Quem é o x aqui? 6. Então, o b é o 6. E o c é aquele termo que está sozinho, que não tem letra nenhuma, que nesse caso aqui é o 8. Identifiquei os coeficientes. Por quê? Porque agora com os coeficientes eu vou substituir na fórmula. Eu vou começar pelo delta aqui, ó. Delta igual b ao quadrado. Quem é o b? 6. Então, 6 ao quadrado. 4 negativo é da própria fórmula. Então, esse 4 negativo sempre vai estar aí. Vezes. Quanto vale o a? 1. Vezes quanto vale o c? 8. Então, eu substituo os coeficientes aqui na fórmula. O b que vale 6, o a que vale 1 e o c que vale 8. Agora eu vou resolver isso daí. Então, pela ordem das expressões numéricas, eu tenho que resolver primeiro a potenciação. Então, primeiro eu vou resolver quanto é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Depois que eu resolvo a potência, eu resolvo a multiplicação. 4 vezes 1 vezes 8. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. Faço o jogo de sinal, isso é muito importante. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Então, vai dar 32 negativo. Logo, o delta, então, vai ser 4 positivo. Bom, se o delta deu um número positivo, significa que essa equação tem duas respostas. Então, tem x' e x duas linhas. Então, vamos para o próximo passo da equação, que é resolver essa parte aqui. A gente só resolveu o delta, agora eu faço a segunda parte, do menos b, mais ou menos, então, menos, quanto vale o b? 6 positivo, mais ou menos, raiz de delta. Acabei de calcular o delta, quanto é? 4, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1.
Faço tudo o que tem que fazer ali, negativo com positivo, negativo 6, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Feito isso aqui agora, eu venho para aquele esquema do x' e x duas linhas. Então, o x' eu vou usar o sinal positivo do 2, e o x duas linhas eu vou usar o sinal negativo do 2. Então vai ficar assim, x', 6 negativo, mais 2, dividido por 2. 6 negativo mais 2 dá 4 negativo. 4 negativo dividido por 2 vai dar 2 negativo. Segunda parte, x duas linhas. Eu vou usar o sinal negativo do 2, então. 6 negativo e menos 2, dividido por 2. Menos 6 com menos 2, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, eu encontrei as duas soluções para a equação. Então, a solução pode ser 2 negativo ou 4 negativo, certo? Aí, pessoal, isso é usando a fórmula de Bhaskara. No início, como eu venho falando algumas vezes, poxa, parece coisa de outro planeta, né? Mas depois que você pega o jeito, vai praticando, é bem legal de fazer, na verdade, Bhaskara, assim, você vai ver que é bem tranquilo, certo? Então aqui uma outra equação, né, pessoal? Vamos resolver por Bhaskara, então. Primeiro passo, identifica os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 1, o B é 6 negativo e o C é 9 positivo. Certo? X ao quadrado é o A, o X é o B e o C é o que está sozinho. O professor vai estar sempre assim em ordem, bonitinho, A, B, C? Não, galera, pode estar tudo misturado. É claro que agora, como a gente está começando, eu estou passando eles em ordem, mas pode estar o A no lugar do C, então aí você vai ter que saber identificar. Por isso que eu estou sempre reforçando. X ao quadrado é o A, não importa se ele está aqui no começo, no fim, no meio, onde estiver. O X é o B e o que está sozinho é o C. Aí se não tiver um deles, é zero, né, galera? Então agora vamos lá, pelo delta. Delta é igual B ao quadrado, 6, menos 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Logo o delta, então, 6 ao quadrado, 36. Negativo ao quadrado fica positivo. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36 também. Jogo de sinal, bem importante, né? Negativo com positivo, negativo, negativo com positivo, negativo. Logo, o delta é igual a 0. Ah, meu Deus, e agora? Calma, pessoal, continua resolvendo normal. Só não dá para resolver quando o delta for negativo, porque você não consegue extrair raiz quadrada de um número negativo. Mas se for 0 ou um número positivo, dá para fazer. Tranquilo? Então vamos continuar. Próximo passo, a parte da raiz, né? Então, menos, quanto é o B? 6 negativo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, né? Dividido por 2 vezes A, que é 1, ok? Menos com menos vai dar mais 6, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pessoal, se vocês lembram lá da videoaula da professora, que eu postei lá para vocês no grupo, quando o delta é 0, a equação não tem x' e x duas linhas, ela só tem uma resposta. Por quê? Porque é assim, ó. Porque 6 mais 0 ou 6 menos 0 é 6. Só não vai mudar o resultado que ele mudou do anterior. Então aqui eu só vou ter isso aqui, ó. Que o x é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, a solução dessa equação é só 3 positivo. Pode acontecer? Sim, pode acontecer de ter só uma resposta, uma equação do segundo grau. Tranquilo? Pessoal, aqui é uma equação incompleta. Algumas pessoas falaram que tinha dúvida ali. Galera, é assim, ó. Eu mostrei primeiro como resolver equações incompletas, porque é uma forma mais rápida e mais simples. Aquelas duas técnicas que tem lá, uma é botar o x em evidência, e a outra é só isolar o x e tirar a raiz quadrada, né? Porém, dá para resolver as equações incompletas usando a fórmula de Bhaskara. Só dá um pouco mais de trabalho.
Só que como a gente no fim acaba pegando uma habilidade maior com a fórmula de Bhaskara, acaba que a gente prefere fazer por Bhaskara do que usar aquelas duas técnicas, tá? Então é assim, ó. Você pode resolver uma equação de segundo grau da maneira que você achar melhor, da maneira que você achar mais fácil. É claro que nesse primeiro momento, pessoal, eu quero que vocês utilizem Bhaskara para se acostumar com ela. Mas eu, por exemplo, quando vou fazer um teste, alguma coisa assim que eu vou resolver equações de segundo grau, quando ela parece incompleta, eu uso aquelas outras técnicas que eu passei ali no começo, porque eu acho mais rápido. Mas dá para fazer por Bhaskara sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, vamos fazer por Bhaskara. Primeiro, identifica A, B e C. Então x ao quadrado é o A é 1. O B é o x, que é o 14. E o C é o que está sozinho. Pô, não tem C. É 0. Justamente, por ela ser incompleta, vai faltar ou B ou C, né? Ou até mesmo pode faltar os dois, certo? Galera, é importante ressaltar aqui, ó, o A é igual a 1. Na maioria das equações de segundo grau, o A é 1. Na maioria. Mas isso não é uma regra. O A pode ter outro valor sim, tá? Mas na maioria é 1. Mas pode ter outro valor. Bom, então eu tenho o A que é 1, tenho o B que é 14 e não tenho o C, então ele é 0. Vou lá e vou para o delta. Então delta é B ao quadrado, 14 ao quadrado, menos 4, que é da equação de segundo grau, da forma básica, desculpa, vezes A vezes C, que não tem. Então, 14 ao quadrado, 14 vezes 14, 296. Pessoal, aqui é bem importante, ó. Muita gente confunde isso aqui, tá? 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 0 é 0, tá, galera? Então aqui vai dar 0, ok? Qualquer número vezes 0 é 0, ok? Não confundam isso, por favor. E aí, como o 0 ele não é nem positivo nem negativo, a gente só usa o positivo para separar ele do 296 para não confundir, que vai virar 2.960. Então o meu delta é 296, beleza? Faço agora essa segunda parte aqui da raiz, então vai ficar menos. Quanto vale o B? 14 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 296. O delta a gente acabou de calcular. Dividido por 2 vezes A, que é 1. Menos com menos vai dar menos 14. Mais ou menos a raiz quadrada de 296. Pessoal, se 14 ao quadrado é 296, a raiz quadrada de 296 é 14, tá? Dividido por 2 vezes 1, que é 2. X', x duas linhas. X'. Menos 14 mais 14. Dividido por 2. Menos 14 mais 14 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Certo? Lembra que quando falta o C, um dos valores sempre é 0? Então, nós chamamos 0 aí, né? E o x duas linhas, menos 14 e menos 14, dividido por 2. Ó, o x' eu usei o positivo, o x' eu usei o negativo. Professor, eu fiz ao contrário. Isso não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Então, vai dar 28 negativo, dividido por 2, que vai dar 14 negativo. Tipo assim, ó, que não dá problema. Se o teu x' deu 14 negativo e o teu x duas linhas deu 0, inverteu isso aqui não é um problema, tá? Isso aqui é tranquilo. Então, logo, a solução é 0 e 14 negativo. Certo? Então, eu faço uma equação incompleta, utilizando a fórmula de Bhaskara também, sem problema nenhum. Só que dá um trabalhão, sendo que colocar em evidência é mais rápido. Mas aí é uma opção que você tem, ou se você pegou um jeito melhor. Tá bom? Ó, eu vou fazer aqui colocando em evidência, quer ver como fica bem mais rápido? Vou apagar isso aqui. Então, olha só. O que eles têm em comum aqui, pessoal? É o x. Então, eu coloco o x em evidência. Agora eu faço x ao quadrado dividido por x dá x. 14x dividido por x vai dar 14. Igual a 0. Uma das respostas eu tiro o parênteses. Então, a primeira resposta é 0. A segunda resposta é com o parênteses. Isolo x, está somando, vai para lá diminuindo, e dá 14. Então, x' 0, x duas linhas 14 negativo. Super, ultra rápido comparando com a Bhaskara. Porém, como o pessoal acaba se adaptando à fórmula de Bhaskara, achando mais fácil, acaba fazendo por lá. Mas aqui é bem mais prático.